Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, estar novamente aqui com vocês. Dar um feliz sábado para todos os jovens, as crianças na nossa igreja. Quero dar um feliz sábado a todos os homens da nossa igreja, os varões. Feliz sábado para vocês. Um feliz sábado também para as pessoas da terceira idade. E não só um feliz sábado, mas os parabéns para todas as mães da nossa igreja. Que Deus possa cobrir a sua vida, mãe, de bênçãos. Que você seja muito feliz e que esse ministério de ser mãe seja um ministério que lhe dê bastante alegria na sua vida. Bom, vou pedir que os irmãos curvam suas frontes, que eu vou fazer mais uma vez uma oração e clamar a Deus neste momento. Senhor Deus, meu Pai querido, te agradeço pelo privilégio de estar aqui na tua casa e de ser usado por ti para falar à sua igreja, Pai. Senhor Deus, eu te peço o dom da palavra nesse momento, que eu saiba falar tudo aquilo que for da tua vontade, ó Pai. Senhor, meu Pai, eu te peço também que o Senhor dê o entendimento para a sua igreja, Pai, para que possa entender a sua palavra, pois a sua palavra é luz para os nossos pés. Senhor Deus, que esta luz venha iluminar os nossos caminhos, que possamos andar em direção a ti, ó Pai. Que, Senhor Deus, cada um que ouvir a sua palavra hoje aqui, Senhor Deus, possa ser como a Simone falou, que possamos ser cristãos melhores. Assim eu te oro humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a alegria de contribuir com generosidade. Hoje é um sábado de mordomia cristã. Então, nós vamos falar sobre o tema da mordomia. Alguém poderia me dizer o que é mordomia? Mordomo é que figura é do mordomo? O que o mordomo faz? O mordomo cuida com fidelidade. O mordomo mantém, ele cuida aquilo que é do seu senhor. Isso. A primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, ela apresenta o estilo de vida adequado aos cristãos nesse mundo de pecado. Já a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta aos vários conflitos anteriores entre Paulo e os coríntios, e até mesmo entre si, entre os irmãos da igreja de Coríntios. E essa carta, a segunda carta de Coríntios, no capítulo 8, versículo de 1 a 15, é uma exortação à igreja de Coríntios daquela época. E a nós também é uma exortação, nós da igreja do Carapiá, na época em que nós vivemos. Então, vamos ler atentamente essa exortação de Paulo, que fez a igreja de Coríntios, que faz também a igreja do Carapiá nesta manhã. Pegue sua Bíblia, então, na segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar e dar assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, vos torneis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes a prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles que venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve mais, e o que o pouco não teve falta. Irmãos, o que é a graça em termos gerais? No Novo Testamento, a palavra grega usada para graça é charis, e é traduzida como graça, aquilo que dá satisfação, alegria e contentamento, ou seja, aquilo que é um deleite. O homem, ele retribui a graça. Quando alguém nos faz bem, o que é que nós fazemos? Nós procuramos agradecer, nós ficamos agradecidos, ou seja, nós damos graça. Em Romanos 1, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Paulo declara a sua gratidão a Deus, porque Deus é o estimulador de toda a graça, e é dele que surgem todos os fluxos de graça. Exemplos de fluxos de graça: estar satisfeito, estar alegre, estar contente. É de Deus que flui todos esses fluxos em nossa vida, porque Deus doa a sua graça. A graça é o favor de Deus escolhendo nos abençoar. E onde surgiu o primeiro ato de graça de Deus em favor do homem? A graça começou no jardim do Éden, quando Deus criou o homem por sua própria vontade. Quando o homem não soube ser agradecido por ser criado, ele se separou de Deus e, assim, ficou separado de Deus. Mas o que Deus fez? Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: Deus matou um animal para cobrir o pecado do homem, de acordo com a sua lei, e ele poderia ter eliminado o homem logo de cara pela sua desobediência, mas preferiu novamente doar a sua graça e resgatar o homem. Ele poderia ter matado os seres humanos logo ali, mas ao invés de destruí-lo, o Senhor escolheu fazer um caminho
para que pudessem renovar o seu relacionamento com Ele. Esse padrão de graça de Deus continuou repetidamente por todo o Antigo Testamento. Por várias vezes o homem se separando de Deus em sua ingratidão, indo para longe da graça de Deus, e Deus indo atrás do homem e dando sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Aí, quando Deus instituiu os sacrifícios de sangue como meio de perdoar os homens pecadores, porque os homens pecavam muito repetidamente, não foi o sangue desses sacrifícios que purificou os pecadores, não era o sangue que purificava os homens dos seus pecados, mas a graça de Deus que perdoou aqueles que confiaram nele e assim praticaram aqueles rituais. Nós fomos salvos pela graça, nós recebemos graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom puramente de Deus. No versículo número 1 que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios 8, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Há aqui algo muito importante e muito rico para que Paulo escrevesse uma carta dizendo o que os irmãos da Macedônia estavam fazendo. E Paulo quis contar isso à igreja de Coríntios para que servisse de exemplo para a igreja de Coríntios. E essa leitura de hoje também serve de exemplo para nós, igreja do Carapiá. O que ele queria que os coríntios soubessem e aprendessem com as igrejas de Macedônia. Que graça foi essa que Deus concedeu à igreja de Macedônia? Porque no capítulo 2, no versículo 2 diz: porque no meio de muita prova de tribulação, veja bem, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Veja bem, aqui a palavra de Deus diz que houve muita tribulação e prova. Nós estamos vivendo hoje dias de prova e tribulação em nossa vida. Estamos vivendo momentos difíceis, mundialmente, no nosso país, na nossa sociedade, mas nem por isso pode ou deve cessar a abundância de alegria e riqueza de generosidade da nossa parte, porque nós estamos passando provas de tribulação. Em meio a muita prova de tribulação, você pode estar pobre de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, ser rico espiritualmente através da generosidade. Qual riqueza iremos levar para o céu? Que tipo de investimento renderá grandes lucros na cidade de Deus? Onde as ruas são de ouro e os muros de pedras preciosas? Quais riquezas terão grande valor nesse lindo país? No versículo 3 diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima dela, se mostraram voluntários. Quero trazer aqui uma observação. Paulo estava testemunhando que a igreja da Macedônia, ela estava na medida das suas posses e acima da medida das suas posses, sendo voluntários. Paulo fez questão de testemunhar através dessa carta, e toda a carta é assinada, então ele testemunhou por escrito
e assinado que os macedônios talvez tenham até pego emprestado para poder contribuir mais do que podia, porque eles estavam contribuindo acima das suas posses. Se você ganha um salário mínimo, como faz para comprar um celular ou uma TV que custa 2 ou 3 salários mínimos? Você parcela, não é? Você pega emprestado no cartão, porque comprar no cartão é o quê? É um empréstimo, é pegar emprestado. Você faz um financiamento no boleto ou no carnê e realmente entra no empréstimo, você se endivida, não é? Você já viu alguma vez alguém fazer um empréstimo para ajudar uma pessoa necessitada? É muito difícil você ver alguém pegar um empréstimo, se endividar para ajudar alguma pessoa. Você já viu alguém fazer um empréstimo ou parcelar no cartão para ajudar a obra de Deus? Isso é uma coisa rara e difícil, mas para a gente comprar um celular, uma televisão, a gente corre e faz logo o quê? Um empréstimo, um parcelamento. Talvez a igreja de Macedônia tenha feito isso, tenha pego um empréstimo, tenha parcelado, tenha entrado em alguma dívida, porque eles ajudaram acima de suas posses, ou seja, mais do que eles tinham. E isso é um exemplo para nós, né? Muitas pessoas podem se limitar a dar aquilo que está sobrando, ou mesmo o que diz a palavra de Deus, né, segundo aquilo que ganha. Mas existe aqueles, e aqui existe o testemunho na palavra de Deus, que dava acima, além das suas posses. Versículo 4: pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência ao santo. Ou seja, pedindo-nos com muito rogo, é insistir muito. Os macedônios insistiram muito para ajudar. Será que a gente encontra pessoas insistindo muito para ajudar na obra de Deus? Ou insistindo muito para ajudar um necessitado, fazendo questão, né, de contribuir, de ajudar? Nós encontramos isso nos dias de hoje, nos nossos tempos. Assim eram os macedônios. E Paulo escreveu uma carta contando a vida dos macedônios para encorajar os irmãos de Coríntios e para encorajar a nós hoje, irmãos da igreja do Carapiá. Amém? A graça da contribuição é concedida por Deus e é um privilégio para nós. Contribuir para a gente é um privilégio. Versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, a igreja de Macedônia, primeiro se entregaram, entregou o seu coração ao Senhor. E não tem como não entregar o coração ao Senhor, à palavra de Deus, ao amor a Deus e ao próximo. Não tem como não passar primeiro por essa via, por esse processo, para ser uma pessoa bondosa, caridosa e generosa para com a obra de Deus e para com os irmãos necessitados. Aquele que não ama a Deus dificilmente amará o seu irmão e amará a obra de Deus, amará a casa de Deus, amará os santos que trabalham na obra de Deus. Primeiro tem que se entregar a Deus, o seu coração a Deus. Se nosso coração pertencer primeiro ao dinheiro e aos nossos bens materiais, se o nosso coração não pertencer a Deus primeiro, muito pouco será dado a Deus e aos santos. Cada cristão tem um ministério. Os pastores da igreja são pequenos cristãos. Hoje na terra, trabalhando para realizar a obra de Deus, até que Jesus finalmente volte. No versículo 6,
O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Ou seja, assim como começou a contribuir, que continue contribuindo. Qual é a graça que nós estamos falando aqui? A graça de contribuir. Você já foi mais generoso com a obra de Deus do que está sendo hoje? Você já foi mais generoso com os santos, com os irmãos da igreja e com o seu próximo do que você está sendo no dia de hoje? É uma pergunta para reflexão. Você já fez algum pacto com Deus de contribuição e parou, não tem feito mais, não faz mais? Será que a obra de Deus terminou? Não há mais pessoas passando necessidade hoje? Não quer mais fazer pactos com Deus? Onde você quer ajuntar tesouros? Você pode escolher aqui mesmo na terra ou no céu. A escolha é sua. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. A eles de Coríntio estava lhes faltando ainda uma coisa. Não lhes faltava fé, não lhes faltava palavra, pregação, mensagem, não lhes faltava o saber, a sabedoria, o entendimento das Escrituras, não lhes faltava o cuidado, não lhes faltava amor, mas estava faltando continuar na graça, na abundância na abundância de contribuir. Ou seja, fica incompleto a nossa vida se tiver fé, se tiver palavra, se tiver amor, mas se não tiver contribuição para a obra de Deus ou para aqueles necessitados da casa do Senhor, ou até mesmo de fora da casa do Senhor, mas pessoas que estão passando por dificuldade hoje em dia com esses problemas que estão acontecendo no nosso país e no mundo hoje. Versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Paulo diz aqui que ele não está impondo mandamento nenhum à igreja, mas está colocando uma prova ao coração dos irmãos, né? Que pela diligência de outros, pelo testemunho de outros, né? Possa haver um testemunho para a igreja de Coríntios e para a igreja do Carapiá, que a igreja do Carapiá é uma igreja abençoadora, que abençoa a obra de Deus e abençoa os necessitados. Deus quer aumentar as bênçãos na nossa vida, para que através de nós as bênçãos cheguem na obra de Deus, na casa de Deus e na vida das pessoas que estão necessitadas. Deus quer nos usar, mas precisamos ter a mão aberta, o coração aberto. Enquanto nós estamos amando a Deus, quem ama a Deus ama o que Ele faz, ama a sua obra, ama todos os seus santos que fazem a sua obra. Por que devemos tanto amor e gratidão a Deus? Por quê? Porque desde lá do Jardim do Éden, Deus, por amor, nos deu a sua graça, trazendo a nós homens a existência. Se nós existimos, é pela graça de Deus. Pois novamente, por amor ao homem, novamente por amor o homem deixou
de destruir o homem depois do pecado. E ofereceu o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. Quer motivo melhor do que esse para ter tanto amor e gratidão a Deus? Ele nos criou e nos salvou. Entregou o seu próprio Filho por amor a nós para nos salvar dos nossos pecados, da morte eterna, pecados esses que eram impagáveis. A nossa dívida era impagável. Então, todo o dinheiro que nós possamos empregar na obra de Deus, todo o empenho de serviço que possamos empregar na obra de Deus, será muito pouco diante de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Será muito pouco ainda, tudo aquilo que nós dermos. Versículo 9: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos torneis rico. Jesus, o homem mais rico do mundo, dono do próprio mundo e do universo, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então aprendamos com ele. Você saberia passar um mês todo, veja bem, você saberia passar o mês todo comendo só arroz com feijão e outros produtos mais baratos, para economizar, para contribuir mais por amor a Deus e por amor ao próximo? Você seria capaz de fazer isso? Você saberia passar um mês todo sem produtos cosméticos, ou sem um docinho, um salgadinho, ou qualquer outra coisa que realmente não seja essencial, para contribuir mais com a obra de Deus ou com um irmão necessitado, por amor a Deus e ao seu próximo? Versículo 10: E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiaste não só na prática, mas também o querer convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Meu irmão, minha irmã, não basta ter vontade, ou mesmo planejar contribuir mais. É preciso colocar em prática a contribuição. Senão nós vamos deixando para amanhã, e a gente acaba não fazendo nada. A gente acaba não tomando nenhuma atitude. O dia é hoje, é agora. Não importa se temos muito, não importa se temos pouco. Cada um, pode separar de acordo da proporção que recebeu. Isso é o mínimo que pode fazer. Deus aceita de bom grado, qualquer coisa que você venha a dar de acordo com as suas posses. Por mais humilde que seja, a sua contribuição, nunca deixa de contribuir, nem mesmo em meio às crises financeiras. Se apresse em contribuir, nunca se atrase em contribuir. É muito feliz aquele que, recebendo, o fruto do seu trabalho, se apressa em primeiro separar aquilo que é de Deus. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve mais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, quando os jovens colhiam o maná no deserto, eles conseguiam pegar mais do que tinham, eles conseguiam pegar mais porque tinham mais saúde para recolher, eles tinham mais vigor e força física. Quando o maná caía do céu, os jovens corriam para recolher. E os jovens eram mais rápidos, porque tinham mais saúde, mais vigor.
e os jovens colhiam mais do que os mais velhos. Os velhos colhiam menos, mas os que colhiam mais compensava aqueles que colhiam menos e todos ficavam saciados. É assim que Deus quer que seja na nossa vida. Aquele que é mais agraciado, é mais abençoado, que consegue colher mais com o fruto do seu trabalho, deve contribuir mais. E assim haja a igualdade. Da mesma forma, tanto nos dízimos e oferta, como na assistência aos necessitados, uns devem contribuir honestamente com mais, outro também honestamente com menos. E assim a obra de Deus, os santos que fazem a obra de Deus, os necessitados, estarão todos bem assistidos, se todos contribuírem fielmente, sistematicamente e honestamente, pelo menos de acordo com suas posses. Porque foi visto aqui hoje que é possível até contribuir além das suas posses. Depende do nosso interesse, do nosso empenho, do nosso amor. Porque para outras coisas, nós até mesmo gastamos além das nossas posses. Essa foi a mensagem de hoje que Deus, através de mim, me usou para trazer para a igreja do Carapiá hoje. Que essa palavra faça morada no seu coração e que possa ser colocado em prática. Porque a prática da palavra de Deus é bênção para a sua vida, é riqueza para a sua vida, é tudo de bom para a sua vida e para a minha vida. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. E a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, é seguir em direção, rumo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que você vá em direção ao Senhor Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra. Então, louvemos ao Senhor nesse momento. Oremos. Querido, eterno, santo e bondoso Deus, te
Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, proferida hoje na Tua casa, Pai. Te peço que o Senhor venha abençoar grandemente todos os meus irmãos aqui da Igreja do Carapiá. Que essa igreja seja uma igreja ricamente abençoada, Pai. Que, Senhor Deus, não falte trabalho, não falte comida às nossas mesas, ó Pai. E não falte também, Senhor Deus, o desejo de contribuir com a obra de Deus e com a ajuda aos necessitados, ó Pai. Porque só assim, ó Pai, poderemos colocar em prática o amor a Deus e ao próximo, ó Pai. E através das obras, Senhor Deus, mostrar que realmente, Senhor Deus, estamos vivendo um caminho de salvação, aguardando, Senhor Deus, a volta de Jesus, totalmente preparado, Senhor Deus, com o coração vivendo em amor. Que o amor de Jesus Cristo possa ser visto, ó Pai, em todos nós, ó Pai, a partir de mim, todas as pessoas aqui em nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos levar para o nosso lar, aqueles que vão agora, Pai, e depois retornar, que o Senhor possa nos levar em segurança, Pai. E que o Senhor nos abençoe o restante de sábado, a visitação que nós vamos fazer mais tarde, ó Pai, que teus santos anjos vá à frente, preparando o caminho, preparando os corações, ó Pai, para receber a Tua palavra, ó Pai, para receber os louvores que serão, Senhor Deus, entoados, que o Senhor vai preparando o terreno, o Teu Espírito Santo vá à frente, ó Pai, porque a obra é Tua, ó Pai, é para a Tua glória, ó Pai, que vamos hoje Te servir através do trabalho missionário, Pai. Assim Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.